Olá! Hoje nós vamos apresentar um trabalho sobre periodontite e diabetes mellitus. O grupo é composto por Clóvis Júnior, Gabriel Ribeiro, Júlia Fabres, Maria Figura e eu, Pedro Kismola. Eu vou responder as perguntas de 1 a 4. A primeira pergunta pedia a definição de doença periodontal. A doença periodontal é o termo médico para a doença gengival, sendo um processo inflamatório em resposta ao acúmulo de antígenos bacterianos da placa dentária ao longo da margem gengival. A questão número 2 pedia qual a composição da placa bacteriana. A placa é um biofilme que reveste os dentes, constituído por bactérias, proteínas salivares e células epiteliais descamadas, ou até mesmo por restos alimentares. A terceira questão era sobre as manifestações iniciais da doença. A sua manifestação inicial é a gengivite, caracterizada pela hiperemia, que é um aumento da quantidade de sangue circulante num determinado local, edema, que é um inchaço causado por excesso de líquido retido nos tecidos do corpo, recessão gengival, que é a diminuição do tamanho da gengiva, e sangramento gengival. A questão número 4 perguntava o que é a periodontite e quais suas manifestações clínicas. A periodontite é a evolução da gengivite não tratada. Uma das primeiras alterações clínicas causadas pela periodontite é a perda de inserção dos tecidos periodontais que suportam e protegem os dentes com formação da bolsa gengival. Com a superfície dental livre do epitélio protetor, ocorre o acúmulo de placa bacteriana e destruição dos tecidos pela proliferação de micro-organismos patogênicos. A doença periodontal grave afeta estruturas mais profundas, causando reabsorção das fibras colágenas do ligamento periodontal, reabsorção do osso alveolar, abscessos, que é uma bolsa de pus acumulado, aumento da profundidade das bolsas, maior mobilidade dentária e perda de dentes. Oi, eu sou o Clóvis e eu vou responder as questões 5, 6 e 7. Na questão 5, pergunta-se as alterações bioquímicas no diabetes mellitus que contribuem para a periodontite. Nós temos 3 fatores principais, que seriam o aumento da glicação não enzimática, a hiperglicemia intracelular e distúrbios na via dos polióis e as alterações na saliva. A saliva é o principal fator de defesa na boca, então quando a pessoa possui diabetes mellitus, ela apresentará hipossalivação, que será a queda do fluxo salivar, e alteração na composição dessa saliva. Na questão 6, questiona-se a respeito do aumento da glicação não enzimática. A glicação é o processo de soma entre uma proteína e um carboidrato, como a glicose, sem a ação controladora de uma enzima nesse caso. É a principal causa de doenças clínicas vasculares em pacientes diabéticos. A glicação aumentada de proteínas no cristalino, por exemplo, pode causar o desenvolvimento de catarata, e os produtos finais da glicação e oxidação não enzimática de proteínas e lipídios são chamados de AGEs, e seus receptores, com quem interagem, são chamados de RAGEs. Aliás, existem imunoglobulinas que ficam presentes na superfície de algumas células, como os fibroblastos, macrófagos, células do endotélio vascular e do tecido periodontal, que são responsáveis por complicações crônicas, tais como nefropatia, retinopatia e neuropatia, em pacientes diabéticos. Carboidratos aldeídicos ou cetônicos, como a glicose e a frutose, reagem de forma não enzimática com grupos amínicos livres encontrados nas proteínas, formando aldiminas e cetiminas, que são chamados também de bases de Schiff ou compostos de Maillard. Consistem nos primeiros compostos a serem formados e são instáveis. Aqui ao lado nós temos uma figura das bases de Schiff. Na questão 7, pergunta-se as principais proteínas glicadas. Algumas proteínas elas são utilizadas na glicação em longos períodos de glicemia elevada. Dentre as mais conhecidas nós temos colágeno, mioglobina, hemoglobina, mielina, elastina, cristalino e lipoproteínas de baixa densidade. Oi, eu sou a Gabriela e irei responder as questões 8, 9 e 10. A questão 8 trata sobre produtos de glicação avançada e em quais órgãos eles são depositados. Os AGEs são moléculas bioativas que são formadas por uma reação de glicação ou reação de Maillard. Nessa reação, ocorre a glicação não enzimática entre açúcares redutores e os grupos amino-terminais de proteínas, lipídios ou ácidos nucleicos. A formação endógena de AGEs, ou seja, dentro do próprio organismo, envolve mecanismos de estresse carbonílico,
em que a oxidação de lipídios ou de açúcares gera compostos intermediários altamente reativos. Em condições de hiperglicemia e de estresse oxidativo, a síntese de AGEs aumenta intensamente. Eles podem ser depositados na pele, nos rins, em artérias, em capilares sanguíneos e em proteínas do sangue. A questão 9 se trata sobre o que acontece quando os AGEs se associam aos RAGEs. Os RAGEs são receptores de produtos de glicação avançada. Esse receptor é uma proteína da superfamília das imunoglobulinas, da superfície celular. Quando o AGE se associa ao RAGE, ocorre aumento de macrófagos, acarretando em um elevado estímulo de produção de mediadores inflamatórios. A síntese dessas substâncias estimula a formação do colágeno em compostos menos solúveis, mais resistentes às ações de enzimas e menos flexíveis, contribuindo para uma dificuldade de cicatrização dos tecidos. Ocorre também a ativação de osteoclastos e colagenases, o estresse oxidativo e a geração de radicais livres de oxigênio, aumentando a proliferação bacteriana e infecções. A questão 10 trata sobre as bases de Schiff e compostos de Maillard. Em situações de hiperglicemia, há açúcares redutores que reagirão com os grupos aminos de outras biomoléculas, sendo elas proteínas e lipídios, por exemplo. Essa reação formará compostos instáveis, que são as bases de Schiff ou os compostos de Maillard, que posteriormente formam o composto de Amadori, dando origem aos produtos de glicação avançada, ou AGEs. Meu nome é Júlia e eu irei responder inicialmente a questão 11, que diz respeito à hiperglicemia intracelular e distúrbio nas vias dos polióis. O principal sintoma do indivíduo diabético é a hiperglicemia. Nos tecidos presentes nos nervos, rins, cristalino e vasos sanguíneos, não há necessidade de insulina para que a glicose seja transportada para dentro da célula. Em situações de hiperglicemia, essas células não têm a capacidade de reduzir a absorção da glicose. Isso causa a hiperglicemia intracelular. Devido a isso, ocorre a atuação da enzima aldose redutase, que converte glucose em sorbitol com a oxidação do NADPH. Essa enzima atua apenas nessas situações, tendo em vista que possui menos atração pela glucose do que a hexoquinase. Ocorre também a conversão do sorbitol em frutose, pela ação da enzima sorbitol desidrogenase juntamente com a redução do NADH. O acúmulo desses polióis, principalmente de sorbitol, aumenta a osmolaridade intracelular e, por consequência, o influxo de água, que posteriormente pode gerar lesão celular osmótica. Essa via também gera estresse oxidativo. A associação desses mecanismos pode gerar agressão aos tecidos periodontais. Em relação à questão 12, iremos citar as alterações da saliva de maior relevância. A hipossalivação faz referência à redução do fluxo salivar e pode causar úlceras, quelite e língua fissurada. O aumento nos níveis de glicose ocasiona aumento da proliferação bacteriana e, por consequência, o aumento do ácido lático, que vai alterar o pH do meio. Isso é refletido na capacidade tamponante da saliva, a qual é reduzida. O elevado teor de cálcio pode ocasionar cálculos. Esses mecanismos, em conjunto, ocasionam maior risco de doença periodontal. Em relação à questão 13, justificamos a dificuldade de cicatrização em indivíduos diabéticos por alguns fatores associados à hiperglicemia. A glicação de proteínas pode interferir na atuação de proteínas envolvidas no processo. A associação dos AGEs aos seus receptores estimulam macrófagos a produzirem mediadores inflamatórios, os quais estimulam a transformação do colágeno em uma forma menos flexível. Ocorre também a alteração do tecido conjuntivo, que reduz a função e o número de fibroblastos. Em relação à obstrução de vasos, ocorre a menor circulação sanguínea e menor suprimento de oxigênio. Temos como exemplo o sintoma de pé diabético, que é algo frequente em que se observa a dificuldade de cicatrização. Meu nome é Maria Eduarda e eu vou comentar sobre as questões 14, 15 e 16. Respondendo à questão 14. A hiperglicemia causa um aumento intracelular de glicose em tecidos que não dependem da insulina para suas unidades transportadoras de glicose, fazendo com que a enzima aldose redutase faça redução de glicose em sorbitol, causando acúmulo da substância.
Os altos níveis de sorbitol, associados à glicação não enzimática, lesão oxidativa e formação de imunocomplexos, vão desencadear a microangiopatia, que é a obstrução de pequenos vasos sanguíneos decorrente da hiperglicemia na diabetes, reduzindo o transporte de oxigênio e de nutrientes. Também vai causar hipoxia, que é a falta de oxigênio no tecido decorrente da obstrução de vasos sanguíneos e espécies reativas de oxigênio, e a vasodilatação, devido ao influxo de água na via dos polióis. Esses fatores promovem a agressão dos tecidos periodontais, podendo causar periodontia. Agora respondendo à questão 15. A diabetes mellitus causa alterações imunológicas, e isso favorece o processo inflamatório, gerando a produção de radicais livres de oxigênio que ativam metaloproteinases, que degradam o colágeno do ligamento periodontal, diminuindo a fixação do dente ao processo alveolar e aumentando a profundidade do sulco gengival. Diabéticos possuem maiores níveis séricos e salivares de interleucina 1, fator de necrose tumoral alfa e prostaglandina E2. A prostaglandina E2 induz a vasodilatação, o aumento da permeabilidade vascular e estimula a síntese de metaloproteinases, levando à destruição do tecido conjuntivo. No tecido ósseo, ela induz a síntese de colagenase por osteoclastos, favorecendo o início da reabsorção óssea alveolar. Esses fatores contribuem para que ocorra a doença periodontal. E agora, respondendo à questão 16. A diabetes mellitus também causa alterações teciduais, já que a hiperglicemia modifica o balanço metabólico e isso gera alterações nos tecidos vasculares, prejudicando a cicatrização dos tecidos normais, favorecendo a doença periodontal. Algumas dessas alterações são glicação das apoproteínas, glicação do colágeno da parede dos vasos, aumento da agregação plaquetária, que causa maior risco de tromboembolismo, aumento da permeabilidade vascular, alteração da atividade da proteína quinase e acúmulo subendotelial de proteínas do plasma, como LDL e imunoglobina G. Essas alterações trazem como consequência a dificuldade do transporte de oxigênio e de nutrientes, além de causar a diminuição da difusão de anticorpos e diminuição da migração celular. E isso aumenta a suscetibilidade dos tecidos à doença periodontal, pois causa um desequilíbrio fisiológico. Então, assim conclui-se o nosso trabalho. Muito obrigado a todos.